Existe uma experiência curiosa que poucas pessoas percebem acontecendo dentro delas. Você recebe um elogio e aquilo te faz bem. Recebe reconhecimento e sente satisfação. Recebe admiração e por alguns instantes surge uma sensação agradável de plenitude. Até aí, tudo normal. O reconhecimento faz parte da experiência humana. O problema não está no prazer que ele produz. O problema começa quando ele passa a ocupar um lugar maior do que deveria. Porque existe uma diferença enorme entre apreciar o reconhecimento e depender dele. E boa parte do sofrimento emocional nasce exatamente dessa diferença. A mente humana possui uma característica interessante. Ela se adapta rapidamente às recompensas. Aquilo que antes parecia extraordinário, pouco tempo depois se torna normal. O reconhecimento segue a mesma lógica. No início, ele é apenas uma consequência. Depois pode se tornar uma expectativa. E sem perceber, algumas pessoas começam a construir parte da própria identidade sobre ele. Continuam trabalhando, produzindo, conquistando, mas algo mudou. Parte da satisfação já não vem daquilo que fazem. Passa a vir da reação que aquilo desperta nos outros. Nesse momento, o reconhecimento deixa de ser apenas uma experiência agradável. Ele começa a se transformar em uma necessidade emocional. E se você gosta desse tipo de reflexão, desses conteúdos mais profundos sobre a mente humana, autoconhecimento e desenvolvimento emocional, aproveita para seguir o canal agora. Toda semana eu trago temas que normalmente passam despercebidos do dia a dia, mas que influenciam profundamente a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Carl Jung observou que existem partes dentro de nós que permanecem fora da nossa consciência. Medos, fragilidades, inseguranças, potenciais não desenvolvidos, aspectos da personalidade que não combinam com a imagem que gostaríamos de sustentar. Ele chamou essa região da mente de sombra. E uma das ideias mais profundas de Jung é que aquilo que não reconhecemos dentro de nós tende a procurar reconhecimento fora. Por isso, muitas vezes, a busca por admiração não é realmente busca por admiração. É uma tentativa de compensar algo, uma tentativa de silenciar dúvidas internas, de confirmar um valor que ainda não foi plenamente encontrado, de preencher um espaço que continua vazio apesar dos aplausos. Quanto mais distante alguém está de si mesmo, maior pode se tornar sua dependência da validação externa. Não porque seja uma pessoa fraca, mas porque está tentando resolver externamente uma questão que nasceu internamente. Os gregos criaram uma imagem extraordinária para representar esse conflito. Cronos, o rei que devorava os próprios filhos. Não porque fosse cruel, mas porque estava com medo. Uma profecia dizia que seus filhos se tornariam maiores do que ele. E incapaz de lidar com essa possibilidade, passou a destruir exatamente aquilo que deveria proteger. Essa história atravessou milhares de anos porque fala de algo profundamente humano. Toda vez que construímos nosso valor sobre uma posição, uma imagem ou uma necessidade constante de reconhecimento, surge também o medo de perder aquilo que sustenta essa identidade. E o medo produz comportamentos curiosos. A comparação aumenta, a necessidade de aprovação cresce, a atenção passa a ser direcionada para aquilo que acontece ao redor. Quem está recebendo reconhecimento? Quem está sendo valorizado? Quem está ocupando espaço? Quem está sendo visto? Sem perceber, a pessoa vai se afastando da própria caminhada. A energia que poderia estar sendo usada para criar, aprender e evoluir começa a ser consumida pela manutenção de uma imagem. Existe um custo interno muito alto nisso, porque a capacidade de admiração começa a diminuir.
A curiosidade perde força, a comparação se torna mais frequente e a vida passa a girar em torno de uma busca que nunca produz satisfação duradoura. E por isso que tantas pessoas alcançam reconhecimento e continuam sentindo vazio. Porque reconhecimento responde uma pergunta, propósito responde outra. O reconhecimento pergunta: será que as pessoas me veem? O propósito pergunta: por que estou fazendo tudo isso? São perguntas completamente diferentes e produzem vidas completamente diferentes. Quem encontra propósito deixa de organizar a própria existência em torno da necessidade de ser visto. Passa a direcionar sua energia para aquilo que considera significativo, para aquilo que acredita, para aquilo que deseja construir. E algo interessante acontece. O reconhecimento deixa de ser combustível principal e passa a ser apenas uma consequência. E é nesse ponto que nasce o legado. Não como uma tentativa de ser lembrado, mas como um resultado natural de uma vida orientada por significado. O ego deseja a permanência. O propósito deseja a continuidade. O ego quer garantir o seu lugar. O propósito quer garantir que algo valioso continue existindo. Por isso, algumas pessoas passam a vida tentando provar o seu valor, enquanto outras passam a vida deixando valor para o mundo. E se tu chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Porque a maioria das pessoas consome conteúdos rápidos, superficiais, e segue para o próximo vídeo em poucos segundos. Parar alguns minutos para refletir sobre a própria mente exige algo raro hoje em dia: coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para questionar aquilo que normalmente passa despercebido. Então, se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa a tua curtida aqui e escreve um comentário. Não precisa ser algo elaborado, pode ser uma reflexão, uma experiência tua ou simplesmente a palavra propósito. Além de enriquecer essa conversa, isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer. A verdadeira liberdade é não precisar mais provar quem você é. Porque enquanto o valor depender da admiração dos outros, a paz sempre será frágil. Basta um elogio não vir, basta uma comparação surgir, basta alguém ocupar um espaço que antes parecia teu. Mas quando o valor deixa de depender disso, algo profundamente muda. A comparação perde força, a necessidade de aprovação diminui e a energia que antes era usada para sustentar uma imagem passa a ser usada para construir uma vida. Foi isso que Cronos não conseguiu compreender. Ele acreditava que precisava proteger sua posição, mas acabou se tornando prisioneiro dela. Muitas pessoas fazem exatamente o mesmo, passam anos defendendo uma imagem, tentando provar valor, buscando reconhecimento, enquanto a própria vida espera para ser vivida. Por isso o objetivo nunca foi ser admirado, o objetivo sempre foi se tornar inteiro, porque uma pessoa inteira não precisa diminuir ninguém, não precisa competir o tempo todo, não precisa convencer o mundo do próprio valor. Ela simplesmente direciona sua energia para aquilo que acredita. E é justamente aí que nasce o propósito. E é justamente aí que nasce o legado. Não na necessidade de ser lembrado, mas na capacidade de deixar algo de valor na vida das pessoas que cruzaram o teu caminho. Te vejo no próximo vídeo.